A gente tem mania também de falar, c'est-à-dire. Je voudrais traiter d'abord, je voudrais parler aussi au sujet de tes étapes d'apprentissage. C'est-à-dire, d'abord, donc, premièrement, en juin, tu as commencé le método francês fluente, après tu as pris un cours particulier. Esse c'est-à-dire que eu uso bastante, eu tenho mania de falar ele, né? E muita gente tem mania também de falar, c'est-à-dire. C'est-à-dire tem o sentido de, quer dizer, isto é. Quando você reforça uma explicação. Então, por exemplo, je suis professeur, c'est-à-dire que j'enseigne quelque chose. Você também pode falar, je voudrais voir ce film, c'est-à-dire celui dont tu m'as parlé hier, por exemplo. Então, são duas situações um pouco diferentes, vamos analisar cada uma delas usando c'est-à-dire. Então, na primeira frase, je suis professeur, c'est-à-dire que j'enseigne quelque chose. Então, eu sou professor, quer dizer que eu ensino alguma coisa. Isto é, eu ensino alguma coisa. Segunda frase, je voudrais voir ce film. Eu queria ver esse filme, c'est-à-dire celui dont tu m'as parlé hier. Eu queria ver esse filme. Isso é, quer dizer, esse cujo você me falou ontem. Esse que você me falou ontem, né?